Voltamos agora com o nosso quadro Boca na Urna, mais 2 candidatos ao governo do estado aqui no Boca no Trombone. O quadro Boca na Urna de hoje apresenta, em parceria com a FESERGS e demais participantes do programa, os posicionamentos de candidatos ao governo do estado quanto a temas muito bem conhecidos por você, nosso telespectador. A apresentação de cada um será em ordem de gravação. Quem fala agora é o candidato José Ivo Sartori, PMDB 15. Acho que a maior preocupação que existe hoje no estado do Rio Grande do Sul é reformular todas as condições existentes da dívida do estado do Rio Grande do Sul, que é o maior precatório de todos. Se não vencer esse, não se vencem os outros precatórios. Embora todo mundo tenha direito, todo mundo tenha a ansiedade de querer receber, mas o grande precatório é esse que o estado tem de dívida com a criando-se evidentemente condições para que depois, organizada e atendendo também às solicitações judiciais, isso possa ser cumprido efetivamente e com as condições que tem. Acho que já avançou um pouco bastante, eu não sou daqueles que acham tudo errado nos outros, acho que todos eles fizeram um esforço, os governos que passaram, para justamente atender essa necessidade, e é uma questão que vai ter que necessariamente ser cumprida. Olha, na verdade, qualquer governante, ele precisa ter bem claro de que ele precisa conversar e dialogar. E o que deve estar sempre na pauta é o serviço, é o trabalho, é a realização das atividades, porque todos nós seremos servidores públicos no sentido de atender bem a comunidade, de oferecer a elas serviços, e nossa obrigação é fazer o governo funcionar. Para isso, você tem que estar sempre conversando, dialogando, se entendendo, para construir um melhor serviço público prestado para toda a comunidade e para o estado do Rio Grande do Sul. É bem verdade que nós vivemos muitas dificuldades. O estado hoje tem dificuldade de fazer investimentos em infraestrutura, de atender as necessidades sociais mais prementes da comunidade, como é a saúde, educação e segurança. Mas acho que todos nós juntos conseguiremos reverter esse quadro para o bem da sociedade e para o bem do Rio Grande do Sul. Tenho conversado com todos eles, tenho conversado com todos os setores da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários, dos delegados de polícia. Acho que as populações hoje estão todas preocupadas muito mais e sentidas também pela falta de segurança existente. O medo percorre todas as famílias. O que nós temos que ter é muito cuidado, muita calma e tranquilidade para superar esses períodos e de trabalhar todo mundo junto para que se possa recompor as finanças do Rio Grande do Sul e criar as condições de atender bem todos aqueles que precisam do Estado, especialmente aqueles que servem à sociedade e o Estado. Eu acho que o diálogo não pode ser unicamente entre nós, tem que ser com toda a sociedade, e com toda a sociedade, para, sabendo das suas necessidades, podermos fazer. Eu tenho certeza que todos vão colaborar para o Estado que todos nós desejamos construir. O próximo governante, se não renegociar a dívida, mesmo que ela seja em condições precárias ainda e de dificuldade, ele vai ter, diz que só poderá pagar o próximo governante eleito, que eu espero que tenha mudança no Rio Grande do Sul. Ele diz claramente que apenas conseguirá cumprir a folha de pagamento. Então, negociação, entendimento, conversa e diálogo, a não ser que haja já uma predisposição antecipada de que essas coisas aconteçam. Acho que todo mundo deseja o melhor, deseja sempre conversar. Eu sempre aprendi muito cedo de que qualquer movimento, primeiro ele tem que negociar com o próprio governo para depois ter a atitude que julgar melhor. Em absoluto, não está no nosso imaginário popular
e de conhecimento e de formação, de preparo e de constituição, no nosso governo não vai ter nenhuma elevação de tributo. O que nós temos que fazer com coragem, com determinação, melhorar a situação financeira do Estado. É buscar o equilíbrio financeiro que dará tranquilidade para os servidores, dará tranquilidade para a sociedade e se buscará os recursos que são necessários para fazer investimento na estrada, para melhorar a produção, melhorar a economia do Rio Grande, porque só melhorando a economia e toda a produção do Rio Grande do Sul e o escoamento dela é que nós vamos melhorar, vamos dizer, as condições financeiras do Estado de poder voltar a investir e, acima de tudo, superar a questão da grande dívida, porque a dívida existente hoje ela é praticamente impagável. Mas isso não nos tira a coragem e a determinação de melhorar a condição financeira para melhorar a vida de todos os gaúchos. Só basta que o governo funcione. E aonde o governo não puder ajudar, colaborar e participar, no mínimo ele não tem que atrapalhar. Agora é vez de Roberto Robaina, do PSOL, número 50. O Rio Grande do Sul aumentou agora, pouco, mas aumentou o pagamento de precatórios. No último governo, o governo anterior não tinha pago praticamente nada. De qualquer forma, é muito pouco e, sobretudo, com as pessoas mais idosas, né? Que isso é uma tragédia que nós temos. Nós temos, inclusive, um balcão de negócios envolvendo os precatórios. Nós, para realmente ter política, tanto para os precatórios quanto para o salário do funcionalismo público, nós precisamos avançar, no mínimo, em duas questões. Terminar com a renúncia fiscal. Hoje a renúncia fiscal do Rio Grande do Sul é de 11 bilhões de reais ao ano. Na gestão do governador Tarso foram 30 bilhões de renúncia fiscal e nós precisamos enfrentar o tema da dívida. São 3,2 bilhões que saem do Estado para o pagamento da dívida. Sem a solução dessas questões não vai ter nem melhorias substanciais nos serviços públicos, nem no salário dos servidores, nem no pagamento de precatórios. Por isso que nós conclamamos a população a realmente quebrar essa lógica atual de recursos públicos para grandes empresas privadas e pagamento da dívida. Essa é a aposta nossa para poder ter recursos públicos para pagar precatórios e para melhorar os serviços públicos. Nós somos parceiros dos servidores públicos e queremos que o serviço público seja valorizado. Valorização do serviço público significa melhorias salariais. Então, nós queremos ter uma mesa de negociação permanente, um diálogo permanente e uma busca de soluções conjuntas. Nós queremos que os servidores públicos sejam parte real da gestão do Estado. Uma das medidas que nós temos é a redução dos cortes de cargos de confiança, justamente para poder valorizar o servidor público e comprometer o servidor público com a defesa da sua categoria específica, mas também com as políticas globais para desenvolver no Estado do Rio Grande do Sul, de tal forma que nós confiamos muito nessa parceria com os servidores. Na Brigada Militar nós temos uma luta fundamental, que é a porta de entrada única. Hoje há duas portas de entrada na Polícia Militar. A pessoa faz um concurso para ser soldado e pode ir até tenente. E depois tem um concurso direto para capitão. De tal forma que a cúpula da Polícia Militar ela não precisa ter nenhuma experiência real na base da corporação, como soldado, como sargento, como tenente, para dirigir a corporação. E nós opinamos que isso é um equívoco. É preciso um plano de carreira uma carreira que se baseie no tempo de serviço, no mérito, na profissionalização, em cursos, mas ela tem que ser uma porta de entrada única. A porta de entrada, como é hoje, ela desvaloriza os setores mais importantes, que são os setores de ponta, os que fazem um serviço mais pesado. E essa é uma medida que não exige recursos, exige uma decisão política de se comprometer com a base da Polícia Militar. Olha, as greves, nós somos um partido que defende justamente que os trabalhadores, para terem suas reivindicações atendidas, eles têm que recorrer à greve, a mobilizações. Isso é o que tem ocorrido sempre.
de tal forma que não poderia ser diferente numa experiência de governo do pessoal. É óbvio que vai haver conflitos e vai haver possibilidade de ter mobilização, mas nós esperamos, sinceramente, que nós tenhamos uma mobilização geral da sociedade para resolver os problemas e enfrentar quem nós devemos enfrentar, que é o capital financeiro que tem sangrado o Rio Grande do Sul. Então, nós não temos problema com isso, ao contrário, nós achamos que é importante que aumente a consciência do servidor de que hoje, para defender o serviço público, é preciso se mobilizar, porque a lógica dos governos, e isso até que provem o contrário, deve ser dado como um fato da realidade, a lógica dos governos tem sido atacar o serviço público. Então o servidor público tem que estar realmente esperto, tem que estar atento e tem que saber que a mobilização é a principal arma que ele tem. Pergunta, nós não concordamos nem com a premissa. Nós achamos que se é para aumentar impostos, teria que ser só os impostos sobre as grandes fortunas. Você sabe que a Luciana Genro está defendendo como candidata a presidente que as fortunas acima de 50 milhões, quem está nos ouvindo certamente não está entre esses afortunados, que tem uma fortuna superior a 50 milhões, que esses sim paguem impostos, né? Uma alíquota de 5% sobre a sua fortuna. Então esse é o único imposto que realmente nós queremos aumentar. Dá bastante dinheiro, dá um valor superior ao que se gasta hoje em educação no Brasil. É óbvio que essa proposta não é bem-vinda e por isso que os grandes grupos de comunicação tratam de bloquear as propostas do PSOL. Mas, de fato, para que nós tenhamos uma melhoria na infraestrutura, é preciso ter recursos pesados do governo federal e do governo estadual. Agora, conversando com os servidores do DAER, nós podemos constatar, e eles conhecem muito bem, a pressão, a tristeza da situação dos prefeitos em vários municípios do Rio Grande do Sul, demandando acesso asfáltico e melhoria das estradas. É uma demanda que nós defendemos e que lutamos para que tenha recursos públicos capazes de atendê-las. Ponto final em mais um Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na sua Band TV.